Eu quero saudar a todos, já dizendo um bem-vindos para mais uma palestra. É um motivo de alegria, como a gente sempre repete, é, de apresentar algo importante, né? Algo no plural, né? Sobre saúde, sobre nutrição e sobre vários assuntos que a gente deseja comentar, né? Então, a minha saudação a todos os estudantes, dona de casa que faz o arroz, o feijão, o café, né? O cafezinho, e também aqueles que trabalham na empresa, aqueles que são empresários, aqueles que são autônomos, os caminhoneiros, né? Os fretistas, né? Frentista, né? É fretista, né? Frentista acho que é o que trabalha nos postos, né? De gasolina, né? É os fretistas que carregam a mercadoria, que leva a mercadoria no mercado, né, que transporta, né, os alimentos. Também o agricultor, né, que muitas vezes não é protegido, muitas vezes não é reconhecido, né? Planta o arroz, planta a soja, né? Planta a maçã, né? Tem a lavoura de maçã, tem a lavoura de limão, lavoura de laranja, é, também o plantio de batata doce, né? O agricultor deve ser reconhecido e respeitado, né? Tanto o agro como o pequeno que tem a sua chácara, né? E também aqueles que são os fazendeiros que plantam soja, né? O pessoal lá do Pará, né? Os agricultores, em geral, né? E os estudantes, e aqueles que trabalham para os outros também, né? Porque nem todos têm a sua empresa, né? Tem pessoas que trabalham para os outros, né? É um trabalhador que trabalha nas grandes fábricas, indústria, ainda que em São Paulo mesmo tinha fábricas de carro, né? Tinha fábricas que fecharam, né? Muitas fábricas fecharam. E muitos estão indo para outros países, né? Procurando mais facilidade, menos impostos, né? Mas, como por exemplo, a gente sempre está comentando sobre o Paraguai, né? O Paraguai, muitos estão estabelecendo a sua empresa lá no Paraguai, né? Porque o governo lá facilita mais a abertura. E eu acredito que o Brasil também, as pessoas vão pensar diferente. Acredito que precisa de uma atualização, né? Para mudar o país, né? Não ficar com ídolos no seu coração, né? Um ídolo que não traz resultado nenhum. Por exemplo, na política, tem muitos que têm ídolos da política, mas não resolve nada. Ter ídolos, por exemplo, na política, inclusive até pessoas, autoridades, né? Presidentes, deputados, senadores, né? E muitos têm os seus ídolos, mas temos que deixar essa ideia de ter ídolos na política. Nós não precisamos de ídolo, nós precisamos, como um cidadão,
votar, mas também cobrar, né, dos parlamentares, dos governos, dos reis, a transparência, a justiça, né? Porque aquele que faz uma pessoa de ídolo, ele muitas vezes ele julga errado, né? Ele aplaude pessoas que corrupto, pessoas que não estão fazendo justiça, igualdade, né? Muitas vezes faz parte do serviço público, mas ele está sugando o povo, está cobrando excessos, abusos, né, nos impostos, né? A gente não é contra impostos. O problema é os excessos, né? Os excessos, as tarifas absurdas, né? Porque existe o tal de sanguessuga, né? Então, tem que ter incentivo, menos impostos, atrair mais empresas, como que está acontecendo lá no Paraguai, né? Paraguai está atraindo muitas empresas lá, e é importante isso, né? Então, é importante atrair empresa, é importante mudar, não é achar que tem que eleger um só, né? Fazer qualquer candidato de ídolo e achar que só ele é o dono da verdade. Não é assim. Temos que cobrar transparência. E não adianta nada a gente ser contra, por exemplo, drogas, vícios, né? Essas drogas, e depois chega no tempo da eleição, a gente vai votar para aqueles que apoiam a droga, os vícios, a dependência química, não aceita a droga, mas quando chega no tempo das eleições, vai votar para o candidato que é a favor das drogas, a dependência química, por exemplo, né? O contrabando, né? O tráfico, o narcotráfico, né? Então não adianta nada, né? Ser contra e depois apoiar ídolos, né? Nós não precisamos de ídolos, nós precisamos de pessoas que trabalham na política, quando assume cadeiras para trabalhar, não para maltratar o povo, não para oprimir os pobres, não para mentir, né? Porque tem gente que vive de mentira, mas isso não é bom. E também eu vejo coisas erradas, né? Muitas coisas erradas no Brasil e no mundo, né? Youtuber falando, né? E muitas vezes julgando uma coisa que não é, né? Então vamos procurar mudar a nossa mente e semear a boa semente. Não adianta dizer que é candidato, né? Hoje tem muito papagaio ou pessoas parecidas com o papagaio, né? Youtuber papagaio. Falam, 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 ofende, né? Em vez de unir para poder melhorar o país, para poder muitas vezes eleger um candidato com transparência, justiça, honestidade, começa um provocar o outro, um querer dividir o outro. Então tem muitos papagaios, né? Parecido com papagaio. Tanto seja homem como mulher, tem muitos parecidos com o papagaio. Fala o que quer, fala o que ensina, porque o papagaio se ensinou ele xingar, ele vai xingar. Se ensinou ele falar uma coisa, ele vai falar. Mas não é assim. Tem que ter sabedoria para ser um youtuber e
não trabalhar a favor daqueles que querem destruir o país e também nem ser a favor da lei da Sharia. A gente vê que, por exemplo, na Arábia, Emirados Arábios, eles não aceitam a lei da Sharia. Por quê? Porque é uma lei cruel, né? É uma lei cruel. E nem também as organizações terroristas. Não podemos aceitar, porque todos têm que viver, né? A organização terrorista, a lei da Sharia, né? Por exemplo, eu estou repetindo novamente que lá na Arábia, os Emirados Arábios não aceitam a lei da Sharia. E aqui também já tem deputados que estão já falando contra a lei da Sharia. A lei da Sharia, ela maltrata pessoas e até mulheres, né, que são maltratadas pela lei da Sharia. Então, tem sim que ter, né, as prevenções, né, e os medicamentos para combater essa lei da Sharia aqui no Brasil e também para defender terrorismo ou grupos terroristas, ou grupos criminosos, né? Não podemos aceitar no Brasil. Temos que repudiar isso daí, seja a lei da Sharia e muitas leis aí que estão muitas vezes querendo defender até a mulher, mas que não é a realidade, não é o bom senso de defender as mulheres. Estão ponhando leis aí, mas a intenção é levantar um contra o outro. Hoje nós vemos leis cruéis querendo levantar, ponhar leis a favor da mulher, mas é só fachada, né? Leis muitas vezes que diz que protegem os homossexuais, né, os trans e outros grupos, mas é tudo fachada para provocar, né, divisões, né? Esse negócio de punhar muita lei, tanto para a mulher, a favor da mulher, como para a favor do homem, não é bem assim. Faz muitas leis, leis que podem acusar o homem de machista, homofóbico. São leis que, debaixo do tapete, aquilo é uma coisa oculta para causar censura, né? Existem muitas leis aí que é para causar censura, para repressão, né? Leis que podem prejudicar até mesmo as casas de orações, né? Então precisamos tomar cuidado com essas leis, que ela vêm parecendo leis justas, mas na verdade é só para censurar e oprimir as pessoas, né? E muitas vezes não dá liberdade para as pessoas falar. E vejo gente também, qualquer coisinha tá chamando gente de anticristo. Por exemplo, eu quero falar um pouco sobre Elon Musk. Quem que é o Elon Musk? Eu já vi gente falar que Elon Musk é do lado de Satã, que é o anticristo. Mas esse povo não lê a Bíblia, e se lê a Bíblia, eles interpretam errado. Elon Musk não tem nada a ver com o anticristo, gente. E tem outro também, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Donald Trump, também que muita gente chama ele de anticristo.
Já vi gente falar que é o anticristo. Gente, vocês lêem a Bíblia para quê? Vocês ficam falando como papagaio que o Elon Musk é anticristo, que o Donald Trump é o anticristo, o Mister N é o anticristo. Gente, você está interpretando, é que não é o caso daquele que lá na América do Norte e outros países também já aconteceu, né? Que marcou a vinda do Messias. Marcou a vinda do Messias, né? Do Cristo, né? Que ele ia vir em tal dia, não sei se foi dia 20 de outubro, uma coisa assim, né? Tem várias pessoas que já marcaram. Aí o que aconteceu? Começaram a vender as suas casas, suas propriedades, muita gente saiu do emprego, né? Muita gente dispôs das suas finanças. Gente, que isso? Não pode fazer isso, isso é loucura. Ninguém sabe o dia e a hora. A Bíblia está escrito que ninguém sabe o dia, e a hora do final dos tempos, né? E nem também da chegada do Messias, né? Que eles dizem que o Messias vai vir nas nuvens, né? É assim que está escrito na Bíblia, né? E tem gente marcando o dia. É o que aconteceu, né? A Bíblia diz, né, que pela primeira vez, né, depois, né, que Jesus nasceu, né, e que depois ele reuniu e fundou a igreja com 12 apóstolos. Foi Jesus que fundou, né? E aí, que aconteceu? Aí, depois que Jesus ele foi pregado no madeiro, ele foi crucificado, né? Aí, depois que ele morreu, aí um grupo, né, dos apóstolos começou a vender as propriedades, vender tudo que tinha, né? Propriedade, sítio, fazenda, casa. Mas sabe por quê? Porque eles ponharam na cabeça que o fim dos tempos estava chegando e que o Messias ia se manifestar e redimir eles, né? Aí a igreja começou a vender propriedade. Gente, não faz isso, gente. Seja inteligente. Não precisa, ninguém sabe o dia e a hora, até do final dos tempos, né? Que está predito na Bíblia. Ninguém sabe, não fica marcando o dia e a hora, porque ninguém sabe. Deus sabe o dia e a hora, o tempo, as estações. Deus sabe tudo. O Criador sabe de tudo. Não fica inventando essas coisas aí, não. Seja inteligente, cuidado com essas profecias, né? Tá cheio de profecia falsa. Pessoas predizendo as coisas, né? Muita predição. Vocês têm que olhar a Bíblia. Então, tem muita gente falando besteira, né? Ah, Donald Trump é o anticristo. Gente, vocês não sabem o que é anticristo. Anticristo, isso se trata da antiga serpente, né? Que se chama Satanás, né? O anticristo é o espírito da enganação, né? Que já está no mundo, né? Pessoas mentindo, pessoas marcando o fim do mundo. Esse sim está agindo pelo espírito do anticristo, porque está mentindo, está falando as coisas que não deve, né? Chamando o Elon Musk. Vamos ver quem que é o Elon Musk. Precisa largar a mão dessas coisas, né? As pessoas ficam aí inventando, esses youtubers que ficam inventando. Vamos ver quem que é o Elon Musk. Eu quero aproveitar e falar, embora essas
palestra aqui é para falar sobre plantas, sobre saúde, sobre medicina natural, sobre nutrição, mas a gente tem que falar outras coisas devido às necessidades da gente falar, né? Que a gente vê e ouve muita besteira, tá cheio de muita gente, youtuber papagaio. Tá cheio de youtuber papagaio e tá cheio de gente que diz que é da direita e tá brigando com a direita. Como é que pode brigar com a direita? Diz que é da direita e briga com a direita, né? Vai se unir, vai semear o bom fruto, vai semear boa semente para teus netos, teus filhos viver dias mais felizes. Agora, se vocês estão semeando o ódio, a inveja, a vingança, aí teus filhos, aqueles que estão nascendo, vão colher ódio, inveja, né? Vingança, homicídio, tortura, prisão. Olha bem o que vocês estão semeando. Não seja youtuber papagaio, não seja. Fale com inteligência. E tem coisa que as pessoas não deviam falar. Tem coisa que nossos inimigos, ou seja, nossos adversários, não podem saber. Tem coisa que a gente tem que guardar em segredo. Não é tudo que a gente pode sair falando, que nem, né? Esses youtuber papagaio aí, né? Vamos ver quem que é Elon Musk. Elon Musk, ele era... vamos ver. Eu quero puxar aqui no computador para explicar para essa gente que fica inventando, né? Esses youtuber papagaio, essas pessoas papagaio que falam o que vem na boca, aí sim tá errado, né? Elon Musk, é, vamos ver aqui. Elon Musk, Pretória, 28 de junho de 1971. É um empresário, né? Ele é de lá, né? Ele nasceu lá na África. Ele é empreendedor, ele é inventor e filantrópico sul-africano, naturalizado canadense, né? Então está aí, né? Ele é naturalizado canadense, estadunidense. É o fundador, diretor executivo e diretor técnico da SpaceX, né? É isso? Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui. CEO da Tesla. Ele é da empresa Tesla, né? É isso daí, né? É um dos colun... Vamos ver aqui. Colundadores da Open IA, né? Fundador, colunador, presidente da Solar City, proprietário do X, que é o antigo Twitter, né? Ele é proprietário do X, né? É antigo Twitter, né? Vamos ver aqui. Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos durante o segundo governo Trump, né, em 2025, desde 2021. Elon Musk se posiciona como a pessoa mais rica do mundo. Até então, com um patrimônio líquido estimado em 200 bilhões de dólares.
Então está aí, né? Não vai dar para a gente explicar tudo detalhe por detalhe, né? Então ele é um empresário. De acordo, né, com o que se comenta, já a revista Forbes estimou sua fortuna em 221,3 bilhões de dólares, principalmente de suas participações acionárias nas empresas Tesla, né? E na SpaceX, né? Em junho de 2026, a Forbes estimou que seu patrimônio líquido seja de 1,4 bilhões, sendo o primeiro trilionário. Em termos nominais absoluto, além de ser o único registrado oficialmente na história moderna. Então está aí, né? Quem que é o Elon Musk? E aí o pessoal, os youtubers papagaio, fica falando que é o anticristo, fica falando que é de Satã. Não, ele é um empresário. Gente, precisa lavar a boca, né? Lavar a boca, não ficar falando muita coisa, né? É muita besteira, né? O anticristo, vocês, pessoal, vocês, YouTube papagaio, vocês têm que entender que o anticristo que está na Bíblia, por exemplo, a besta, isso vai ser no final dos tempos, né? Que vai surgir com poder político, poder religioso, né? Poder dominador e vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Isso já está no mundo. O espírito, a influência, o sistema já é inspirado, né? Inspirado pelo espírito do anticristo. O sistema que é contra Deus, que é contra os bons princípios, que é contra é, a instituição da família, que é contra as empresas, que é contra a liberdade. Isso daí já é o espírito do anticristo. Agora, a manifestação do anticristo, que é a besta, isso é um governo, isso é, por exemplo, um rei, né, que tem poder político, religioso, socioeconômico, que isso vai ainda surgir no mundo. Então tem muita gente que está igual o papagaio. Eu já falei papagaio bastante vezes, mas tem que falar mesmo, né? É verdade. Então, o Elon Musk, ele é um empresário, ele nasceu na África, né? Ele nasceu na África, não vai dar para mim. Vamos ver a infância dele. Elon Musk nasceu em 28 de junho de 1971 em Pretória, né? Transvaal, África do Sul. Ele nasceu lá, né? É filho de Maye Musk, né? O modelo é nutricionista da Regina. Deixa eu ver aqui. Acho que é a mãe dele, né? Então, o Elon Musk, ele nasceu no sul da África, né? Então está aí, né? Então tem muita coisa para falar aqui, mas a gente não vai ler tudo isso daqui, não, né? Isso daqui é a biografia dele, né? Explica tudo. Então, tem muita gente falando besteira, falando coisa que não está na Bíblia, acreditando em profecia falsa.
essas profecias que as pessoas ficam inventando e não dá glória ao Criador dos céus e da terra, isso daí não edifica ninguém, né? Então vamos ver o que é Donald Trump, que as pessoas diz que esse presidente aí é o anticristo, que esse presidente é do diabo. Gente, não podemos ficar falando as coisas desse jeito. Temos que discernir. Tem uma parte na Bíblia que diz assim que tem a palavra da sabedoria, né, que é o dom da sabedoria. Também está escrito o dom do discernimento. Mas tem muita gente que não sabe discernir. Tem muita gente que o terrorismo para ele é coisa boa, né? Aquilo que é errado para ele é bom. Agora, aquilo que é bom para ele é ruim. Não sabe discernir, é inversão de valores. O Brasil está cheio e está contaminado de inversão de valor. Vamos ver, Donald Trump, né? Donald Trump, deixa eu ver, acho que ele nasceu vamos ver aqui, deixa eu puxar aqui direito, deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não vai dar para a gente ler e comentar tudo sobre a vida desse personagem aqui. Vamos ver, Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, nasceu em 14 de janeiro, não é janeiro não, aí já estou errando aqui, ó. Donald Trump nasceu em 14 de junho de 1946, né? 14 de junho de 1946. Na Jamaica, hospital localizado no bairro Jamaica, né? Sendo o quarto filho, né, da família Trump Marley. Donald Trump cresceu com as irmãs Marianne, né? Marianne e outros aqui também, né? E vamos ver aqui. Trump foi à escola dominical e recebeu a confirmação em 1959 na primeira igreja presbiteriana, em Jamaica. Notou aí, né? Trump foi à escola dominical que se faz na casa de oração, né? Na primeira igreja presbiteriana em Jamaica, no bairro onde nasceu, né? Onde nasceu. Aos 13 anos, entrou na Academia Militar de Nova York, um internato particular. Em 1964, matriculou-se na Universidade de Fordham. 2 anos depois, transferiu-se para Wardshall, né, da Universidade de Pensilvânia, graduando-se em maio de 1968 como bacharelado de economia. Então está aí quem que é o Donald Trump. E ele se tornou um grande empresário, né? Então tem gente que não entende. Vamos deixar os papagaios para lá e vamos ver a realidade, né? Papagaio da mentira, né? Papagaio da mentira, né? Porque eles não falam, não têm dom de discernir, né? Porque a Bíblia fala sobre discernimento, essas pessoas não discernem nada. Houve gente profetizando mentira por aí, né?
do setor mobiliário. Ele se tornou empresário, né? A partir de 1968, Donald Trump foi empregado na empresa imobiliária do seu pai, Trump Management, que possuía moradia para aluguel, né? De classe média, segregadas, né? Racialmente nos bairros, né? Periférico da cidade de Nova York e tal. Eu sei que ele se tornou um empresário, né? Vamos ver aqui, ele se tornou empreendedor, né? Empreendedor em Nova York e Chicago. Donald Trump atraiu a atenção do público em 1978 com o lançamento do primeiro empreendimento imobiliário da sua família, a renovação do abandonado Command Hotel, né? E ele começou a investir, né? Investir na parte de empreendimentos, né? E ele foi prosperando, né? Ele fez um empreendimento de 400 milhões de dólares em impostos municípios arranjados, né? Para ele, para o seu pai também, e assim por diante. Se a gente for ler aqui, é muita coisa. Ele tornou um grande empresário. Pronto. Fica mais fácil para a gente esclarecer, não vai dar para a gente comentar muito. E ele fez a fundação, né? Fundação, vamos ver, a Fundação Donald Trump foi uma fundação privada criada em 1988, de 1987 a 2006. Donald Trump doou a sua fundação de 5,4 milhões de dólares que foram gastos até o final de 2006, né? Depois de doar um total de 65 mil dólares entre 2007 e 2008. Ele deixou de doar quaisquer fundos pessoais à instituição de candidato. E ele também entrou no partido republicano, né? Aí depois ele se tornou também presidente, né? Ele ganhou, depois ele perdeu, né? Teve o tempo que ele perdeu e ele conseguiu retornar e ganhar novamente, né? Então está aí. Então não fica atrás dessas pessoas que ficam falando bobagem, não, né? Não fica atrás disso, não. Pessoas ficar falando que é o anticristo, que essas pessoas são a besta, eles não são a besta. O Elon Musk, ele é um empresário, ele é cientista, ele que sorta esses foguetes, né? Esse foguete, por exemplo, a Starlink, né? A Starlink é do Elon Musk, né? Acho que é do Elon Musk, a Starlink, essas internet, né? Essa internet da Starlink. Então, não fica acreditando nessas coisas, não. Tem muita gente inventando bobagem. Não dá ouvido para os papagaios, não. Não dá ouvido, não, né? Para as pessoas que falam como papagaio, né? A gente não é contra os papagaios, a gente é contra a gente que fala como papagaio. Então, vamos ver também que tem gente que fala que o Mister N, né? O Mister N também é um anticristo também, né? Eu vi gente falando, né? Aí sai cada besteira, né? Sai cada coisa na internet, né? O Mister N, o nome dele vamos ver aqui, Valentino, né?
nascido Leonardo Montano, né? Los Angeles, né, que ele nasceu, né, é 14 de junho de 1956. Ele é conhecido mundialmente como, né, ele é comentado muito que o nome dele é Mister N, assim, comentado na televisão, né? Por quê? Porque ele revela o segredo das mágicas, né? Ele usa uma máscara na cara e ele revela aquilo que é feito, por exemplo, uma mágica, né? Um truque. Ele revela, mas só que ele não mostra a máscara. Eu não sei se ainda fala na televisão, né? Ele é tido como mágico da máscara. É um ilusionista e ator estadunidense, né? Mágico desde criança, né? Ficou mundialmente famoso por revelar na prática os segredos dos truques de ilusionismo, né? Então, não fica acreditando nessas coisas aí, não, que essas pessoas é o anticristo, que é isso e aquilo. Você não sabe o que é o anticristo. Eu vou dizer uma coisa. O anticristo é que as pessoas ficam lá falando qualquer coisinha é um anticristo. O pior anticristo que existe é essa ideologia que Karl Marx ensinou, né? Essa tal de ideologia que diz que o socialismo é igualdade e que o comunismo é um paraíso na Terra. Esses sim, esses daí é o sistema comunista, porque o comunismo é contra Deus, é contra a liberdade. O comunismo e o socialismo, eles só querem a igualdade por lado deles, né? É que nem o negro, né? O comunismo, o anticristo, ou seja, o espírito mal, né? A influência, o sistema, eles falam que defende as feministas, mas é tudo fachada. É tudo fachada, só defende o lado deles. Quando é para defender a igualdade em geral, aí eles discriminam. Por exemplo, eles falam sobre um paraíso, igualdade, né? Tanto o socialismo como o comunismo, eles defendem igualdade. Mas só quando eles assumem o poder, eles vão perseguir aqueles que falam em Deus, né? Aqueles que lê a Bíblia, eles vão querer ser contra a casa de oração. Então é tudo fachada, né? Tem muita gente, eu defendo o negro, defende nada. Não defende negro coisa nenhuma. Mas eu quero, por exemplo, como é que chama lá? Cota. É cota porque os negros têm que estudar, não precisa de cota. Quer estudar? Estuda. Deixa o negro estudar, deixa o branco estudar. Não há necessidade de cota e também não há necessidade de leis para defender mulher ou defender o homem. Não há necessidade. É só cumprir a lei. Tá cheio de lei aí. Entra esses parlamentares lá, faz aquela reunião lá né, na Câmara dos Deputados, lá no Senado. Aí põe a lei. Não, eu vou pôr a lei para defender a mulher, põe a lei para defender as crianças, mas só que na prática eles não cumprem. Não cumpre as leis, só põe a lei, mas só que não cumpre a realidade. É que nem cota, não precisa de cota. Não há necessidade de cota. O negócio é cumprir.
é deixar as pessoas estudar. É negro, vai estudar também. É direito. Ah, mas é mulher. É direito da mulher estudar, né? Ah, mas é branco, é direito. Todos têm direito. Acabou. Acabou, resolve o problema. É, tanta lei. Ah, vai voltar mais uma lei para a mulher, defender mulher. Só para dividir. Vocês, brasileiros, vocês querem dividir o país? Como é que vocês querem um futuro melhor para seus filhos? Que vocês querem dividir o país? Vocês parlamentares, vocês vão lá, faz leis lá, né? E até fala igual papagaio, mas na realidade não cumpre. Vamos mudar de assunto, que agora eu preciso falar um pouco sobre alimentação, senão o tempo passa e eu vou ficar falando sobre essas coisas, né? Tem que falar um pouco sobre alimentação. Arroz e feijão é uma boa fonte de proteína? É claro, né? Arroz e feijão é importante. É importante a gente comer arroz e feijão, né? Mas tem gente que pensa diferente. Tem gente que acha que tem que ser só carnívoro. Ah, eu sou carnívoro. A minha dieta é carnívora. Eu já faz muito tempo que só como carne, fruta. Não, fruta não quero saber. Fruta, hortaliça, eu sou carnívoro. Eu sou carnívoro. Não quero saber de fruta, não quero saber de verdura, alface, porque eu não sou boi, eu não sou vaca para ficar comendo capim. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Tem que entender as coisas. As pessoas, muitas vezes, tem gente que quer ser radical, né? Mas não é bem assim. Tem gente que acha que todo mundo tem que pensar igual. Não, não pensou desse jeito, aí não aceito. Tem que entender as coisas, tem que ter inteligência, né? Não é tudo igual, é que nem as impressões digitais, né? Todos nós temos a impressão digitais na mão, né? Os dedos, a impressão digital é diferente. É tudo diferente, não é tudo igual, né? É que nem essas pregação, essas mensagens sobre o socialismo. E Stalin falou tanto, né? O Lenin, né? O Stalin também que dizia que era pai dos pobres, também matou o pessoal na Ucrânia lá, né? Deixando o povo morrer de fome, né? Mao Tse-tung na China também fez o povo trabalhar que nem um condenado, sem deixar ele alimentar, o povo morria em pé e caía, né? Caía morto de fraqueza, né? Bom, o que é o arroz e feijão? Ele é rico em proteína e o feijão também tem ferro também, né? O feijão preto, ele é muito importante, ele tem muitos nutrientes e é muito falado sobre o feijão preto. O arroz e feijão é uma proteína excelente, muito boa, né? E fornece aminoácido, é bom para manter a saúde, manter a massa muscular, né? Produzir alguns hormônios, né? Tudo isso é importante, né? Então, não é bem assim, né? Tem gente que acha que tem que eliminar o café. Ah, o café faz mal. O café não é bom tomar café, né? Os outros acham que não deve levantar, por exemplo, e tomar o café, ficar em jejum umas 2, 3, 4 horas, mas nem todos é igual
E nem todos é alérgico também, né? Tem gente que ele come as coisas, não é alérgico. Eu mesmo, eu como qualquer fruta graças ao Criador. Eu não sou alérgico a nada, né? Tudo que eu como, qualquer fruta, qualquer verdura, né? Qualquer legume, eu não sou alérgico a nada, mas existe, tem pessoas que é alérgico, tem pessoas que é alérgico a medicamento, alérgico a tomar algum medicamento, alérgico a vários alimentos. E tem pessoas que é alérgico e que tem, se tomar uma picada, por exemplo, de ferroada de abelha, ele pode ir a óbito, né? Ele é alérgico à picada, né, de abelha, ferroada de abelha, ele pode ir a óbito. Existem pessoas que têm que tomar até um medicamento, porque senão ele começa a inflamar e inchar, né? Porque ele tomou aquela ferroada de abelha. Se deixar, ele vai a óbito, né? Ele vai a óbito, porque ele tem uma alergia muito braba, né? Ele é alérgico à ferroada de abelha. Então, existe gente assim, né? Então, o arroz, o feijão é muito importante, né? Ele tem os seus minerais, tem vários minerais, né? Mas o feijão preto, ele é muito bom para fazer feijoada. Pessoas, como eu sempre falo, as pessoas que têm pressão baixa, né? Qualquer coisa a pressão está caindo, ele tem que comer comida forte, né? Eu já falei sobre a comida de Elias, né? Eu falei sobre a comida de Elias, agora eu comentei esse assunto aí, foi numa palestra passada, né? Deixa eu ver, acho que eu marquei aqui, acho que é primeiro o livro da Bíblia no Velho Testamento, primeiro Reis 19, 19, verso 8, né? 7 a 8, que fala que Elias comeu uma comida forte, que ele caminhou 40 dias, ele não sentiu canseira, né? Então está aí o exemplo, né? Em que as pessoas precisam se alimentar, né? Se alimentar, né? Principalmente pessoas que a pressão cai muito, ele tem que comer comida forte para a pressão levantar, né? Comer até com um pouco de sal, né? Para a pressão levantar, porque quando a pressão ela é baixa, né? É claro, né, que não vai cometer excesso comendo sal em excesso. É claro, tem que ser moderado, né? Agora, o feijão preto, ele é muito importante para a saúde, né? Então, tanto o arroz e o feijão. O arroz tem proteína, o feijão é rico em ferro, principalmente para aquelas pessoas que têm anemia, o feijão ele é muito bom, assim como a beterraba. A beterraba é número 1 para as pessoas que têm anemia, né? Que é a deficiência de ferro, né? Então, a beterraba ela é muito importante, ela tem vários nutrientes e a beterraba também ela abaixa a pressão também, né? Então, o arroz e feijão é importante, mas não é só comer o arroz e feijão. Uma carne, né? Uma carne de frango, uma carne bovina, né? Comer peixe também. Então, são variado, né? As coisas têm que ser diversificado, né? Tem que colorir o prato. É o que eu sempre falo, é isso daí, colorir o prato, que é muito importante. Agora, quais os ingredientes que tem a vitamina B12?
Vitamina B12, eu já falei, né, na palestra passada, né, que é o queijo, né? Todos os produtos, né, que é do queijo, o leite, a manteiga, ela tem a vitamina B12, né? Isso é muito importante para as pessoas, né, que é de origem animal, que é importante para as pessoas. Porque as pessoas não podem só tomar uma vitamina só. O corpo humano ele precisa de todas as vitaminas, do complexo B. O complexo B, o levedo de cerveja, por exemplo, tem a vitamina do complexo B, né? B1, B2, B3 e assim por diante, né? Então, o levedo de cerveja, ele é muito importante, ele é um pó, né? Ele é um pó, não tem nada a ver com fábrica de cerveja. Isso daí é um ingrediente, é um pó que é bom para a saúde, né? E tem o psílio, né? É o psílio. Psílio também é importante para o controle da glicose, né? Do açúcar no sangue também, né? Ele é muito importante. Agora, existe suplementos como a creatina, que é bom também, mas o melhor mesmo é a alimentação. Então, tem que cuidar da sua saúde, você, eu, nós, a população, a família, todos têm que cuidar e alimentar bem. Se alimentando bem, não tem esse negócio de cair pressão, não tem esse negócio de dar tontura, não tem esse negócio de ficar com o coração fraco. Não existe, não existe. Quando a pessoa tem saúde, não tem problema no coração, mas se sente fraqueza, é porque não está se alimentando bem. É que nem pessoas, por exemplo, que eu já tenho comentado, né? Que muitos vão na casa de oração, outros vão em associações. Existem associações registradas, associações de caridade. Existem vários tipos de associações, casa de orações. As pessoas têm que cuidar dos seus trabalhos, por exemplo, trabalhar numa empresa, tem que trabalhar, é claro, mas tem que ter os seus momentos de alimentação, comer bem, tem o seu momento de passar com a família. Agora, tem gente que muitas vezes faz parte de qualquer coisa, seja associação, seja casa de oração. Por exemplo, quem faz aquele jejum, né? Jejum, eu já falei também, né? Estou repetindo. Na casa de oração também tem que ter os requisitos necessários, que não é ficar passando fome. Fazer um jejum, uma dieta religiosa não é ficar passando fome. Tem o limite, né? Mas tem muita gente, eles vão em vários lugares, seja empresa, seja associação, seja casa de oração, e muitas vezes ele não se trata, não se cuida, não se alimenta, então começa a ficar fraco, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que cuidar. Se é uma pessoa que vai trabalhar, tem que cuidar do trabalho, mas tem que cuidar de si mesmo, né? Tem muita gente que quer preocupar com os outros, mas não se cuida, não se alimenta bem, né? Não se cuida também da família. Tem muita gente que quer cuidar dos outros lá fora, mas não se cuida. Tem que cuidar da sua mente, tem que ter a meditação, tem que ter o agradecimento, a gratidão, tem que ter tudo isso no seu coração, né? Então, a alimentação, o arroz e feijão é importante, com certeza, que vai ajudar as pessoas. Se as pessoas não se alimentar bem, né? Aí não tem como viver uma vida mais saudável, uma vida com mais saúde, né?
e sempre prevenir contra as doenças. Agora eu já falei sobre por exemplo, pessoas que têm osteoporose. É deficiência da alimentação, né? As pessoas têm que se cuidar. Agora, quando as pessoas já têm problema mesmo de osteoporose, aí tem que ter um tratamento, né? Tem que ter um tratamento, tem que ter uma alimentação com alimentos que tenha vitamina D, a vitamina C também. Tudo isso vai ajudar as pessoas a vencer, né, a osteoporose. O melhor é tratar antes, né? Tratar antes de começar a ter osteoporose, né? Tem que se cuidar bem antes, né? E ter uma alimentação saudável, né? E a gente sabe que cada 75 gramas de arroz integral 75 gramas de arroz integral 65 gramas de feijão preto cozido, tem mais ou menos 143 de caloria, a proteína tem 4,9 gramas, a gordura tem 1 grama, o carboidrato tem 28,4 gramas, a fibra tem 7,5 gramas, e a vitamina B9 tem 99,9 microgramas. E ferro tem só 1 miligrama. O potássio, por exemplo, entre o arroz e feijão, nessa quantia, tem 287 miligramas. E o magnésio tem 70,2 miligramas. O fósforo tem 170,5 miligramas. O manganês tem 0,71 miligramas e o zinco tem 0,5 micrograma. Quer dizer que é muito pouco, né? São tudo coisas pequenas, pouquíssima, né? O potássio já tem mais, né? Entre essa quantidade que eu falei, que é 75 gramas de arroz com 65 gramas de feijão preto cozido, quer dizer que tem muita pouca proteína, mas tem, né? Fibra também tem muito pouco, né? Magnésio já tem um pouquinho mais, que é 70,2 miligramas, né? Já tem um pouquinho mais. Fibra tem pouco, né? Já a vitamina B9 já tem 99,7 microgramas, né? E o potássio é o que mais tem, né? O potássio tem 287 miligramas, né? Então, sempre tem alguns minerais, né? Mesmo que seja pouquinho, né? Não é a quantidade que é suficiente, não é uma grande quantidade, mas serve, né? Mas já ajuda as pessoas. O importante é se alimentar bem, né? Então, procure se alimentar bem, que você, jovem, estudante, dona de casa, pessoas já aposentadas, pessoas de terceira idade, se alimentando bem, colorindo o prato. Não pode esquecer de colorir o prato. Se não colorir o prato, não vai ter as diversidades, né? Por exemplo, a cenoura tem vitamina A. Já é bom para as vistas, né? O ovo também tem vários minerais, o ovo também cozido também é muito importante, então tem que procurar colorir. Não é só comer banana, né? Não é só ficar só comendo banana, só comprando banana, não, tem que diversificar. É que nem na hora da compra. Vai fazer uma compra, comprar uma cesta básica, não pode ficar só comprando só banana, ou ficar comprando só uma coisa só. Não, tem que diversificar. Na hora de comprar uma cesta básica, tem que diversificar.
tem que fazer um cálculo inteligente, né? E ter um discernimento na hora de comprar as coisas, né? Porque se for comprar só uma coisa só, vai faltar outra, né? Então, tem que analisar certinho, né? Então, tem bastante coisa que podia falar, mas a gente já está encerrando aqui, né? Então, fica aí essas dicas e acesse os nossos links, o link que a gente deixa abaixo para estudar, né? Tem vários cursos, né? É só buscar, né, no canal que vai achar os links sobre os cursos, sobre diversidades de aprendizado, né? Então está aí e fica essas dicas para todos. E até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Que Deus, o Criador, esteja na vossa família, na vossa nação, esteja com todos em todos os países do Brasil e do mundo. E até a próxima oportunidade.